Dormir bem é fundamental para garantir o funcionamento adequado do organismo. Durante o sono, ocorrem as principais funções de renovação do corpo, como reparação muscular e de tecidos, restauração do sistema imunológico, produção hormonal e consolidação de memórias. Quando o sono é insuficiente, surgem efeitos como sonolência diurna, falhas de memória e um maior risco de desenvolver doenças como diabetes e obesidade. Mesmo assim, estudos indicam que 65% dos brasileiros não têm boas noites de descanso. Além das funções físicas, ainda que pouco se fala, é o papel essencial que o sono exerce na saúde mental. Ele ajuda a regular emoções, processar informações e lidar com o estresse. Noites mal dormidas afetam diretamente o equilíbrio emocional, gerando irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração e alterações de humor. A longo prazo, aumentam o risco de depressão, ansiedade e declínio cognitivo. No Momento Saúde Naval de hoje, a gente vai conversar com a Tenente Ananda, psiquiatra da UISM. Tenente, seja bem-vinda! Eu que agradeço pelo convite, ainda mais se tratando de um tema relevante e recorrente nos consultórios de psiquiatria da UISM, por exemplo. Tenente, eu gostaria de começar a conversa querendo saber como a falta de sono influencia quadros de ansiedade e depressão. É uma pergunta muito importante, já que o sono envolve tanto a reparação biológica como psíquica, né? E quando a gente tem a falta de sono, a gente tem um impacto direto e profundo sobre os quadros de ansiedade, depressão, porque o sono atua como fator desencadeante, né? A falta de sono, ou como um fator mantenedor e agravante desses dois transtornos, principalmente, né? E essa relação é bidirecional, né? A gente fala que dormiu mal piora a saúde mental e o sofrimento psíquico prejudica o sono. E aí a gente tem vários mecanismos, né? A desregulação emocional é um deles, né? O sono, principalmente o sono REM, é essencial para o processamento emocional, né? A privação do sono reduz a capacidade do cérebro de regular emoções, levando a algumas consequências, como maior irritabilidade, a gente começa a ter hipersensibilidade ao estresse, dificuldade de lidar com as frustrações. Daí, em pessoas ansiosas ou deprimidas, isso intensifica as ruminações, que são aqueles pensamentos repetitivos, o medo, a desesperança. E a falta de sono também leva a uma hiperativação do sistema de estresse, né? Dormir pouco mantém o organismo em estado de alerta. E aí aumenta o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, tem uma ativação constante do sistema nervoso simpático. E tudo isso leva à ansiedade generalizada, leva a crises de pânico recorrentes, a sensação persistente de tensão. E também, quando a gente fala em falta de sono, a gente tem que lembrar de alterações neuroquímicas, né? Essa privação do sono, ela vai interferir em neurotransmissores que são fundamentais para o nosso funcionamento. A serotonina, por exemplo, é importante para o humor, o bem-estar. A dopamina, para a nossa motivação e prazer. A noradrenalina é nossa alerta e também tem a ver com a ansiedade em si. Essas alterações estão diretamente envolvidas na fisiopatologia, né? Na cerne, na origem da depressão e da ansiedade. Além disso, eu reforço muito aos pacientes que há um prejuízo cognitivo, né? Dormir mal compromete a atenção e memória, a tomada de decisão, a capacidade de resolução de problemas. Então, reforça muitas coisas que são do transtorno depressivo e ansioso. Reforça sentimentos de incapacidade, culpa, fracasso, que são comuns à depressão. E tem impactos específicos para a ansiedade, porque aumenta a preocupação excessiva em pensamentos catastróficos, vai facilitar essas crises de pânico, como eu falei, e no final reduz o limiar para respostas de medo. Então, mantém um estado de alerta hiperativado, né? Então, tudo isso torna um ciclo vicioso. A ansiedade e a depressão levam à insônia, que piora os sintomas emocionais e, por conseguinte, vai também ter mais dificuldade para dormir, quando a gente tem essa piora dos sintomas emocionais. Como diferenciar uma insônia ocasional ou uma noite mal dormida de um transtorno do sono?
Então, é muito importante diferenciar uma insônia ocasional, que é essa noite mal dormida, de um transtorno de sono propriamente dito, né? Porque a gente evita várias coisas, como a banalização quanto à medicalização excessiva de uma insônia ocasional. Essa insônia ocasional, essa noite mal dormida, é comum e esperada ao longo da nossa vida, né? Ocorre principalmente quando a gente tem algumas situações pontuais, né? Um estresse agudo, uma situação de uma ansiedade situacional, né? Uma viagem, uma mudança de rotina, né? O uso pontual da cafeína, do café, né? Ou álcool. Geralmente, essa insônia ela vai durar ou poucos dias, né? E o sono tende a normalizar espontaneamente. Não vai comprometer significativamente o funcionamento diário da pessoa. Durante esse dia, é normal, a pessoa vai sentir cansaço, ela vai ter sonolência passageira, vai ter uma irritabilidade leve, mas é possível trabalhar, estudar, realizar as atividades ali do dia. Já o transtorno de insônia, que é essa insônia crônica, é uma condição clínica que requer ajuda ali, requer medicalização, requer uma investigação melhor, né? E se caracteriza assim por uma dificuldade para iniciar o sono, ou manter o sono, ou despertar precoce, com incapacidade de voltar a dormir. A gente fala que ocorre geralmente 3 ou mais noites por semana e vai persistir por mais de 3 meses, né? E acontece apesar da oportunidade daquela pessoa de ter uma noite adequada para dormir, ou seja, tempo, local, espaço. E aí essa questão do transtorno de sono vai impactar muito a vida diária da pessoa, vai apresentar algumas consequências para o indivíduo, né? Quem tem vai referir uma fadiga persistente, aquele cansaço exagerado, né? Uma dificuldade de concentração, de memória. Muitas pessoas vão falar daquele padrão de irritabilidade, ansiedade ou humor deprimido. Vai ter uma queda de desempenho ocupacional ali no trabalho ou na vida social da pessoa. E assim, é bem específico isso. Aquela pessoa que tem esse transtorno de sono vai falar muito da preocupação excessiva com sono, né? São sinais de alerta, assim, importantes. A gente também tem algumas situações, né? Quando a gente vê insônia associada a ronco intenso, pausas respiratórias, movimentos involuntários ali à noite, ou uma sonolência excessiva diurna, isso aí também tem que ter uma investigação, porque sugere outros transtornos de sono, né? Então, assim, é importante pensar que o transtorno de sono vai ter sinais de alerta, como a sensação de não dormir bem quase todos os dias. O uso frequente de medicação álcool para dormir também é uma das características como sinais de alerta, né? O medo de deitar ou ansiedade antecipatória ao sono. E além dos sintomas diurnos que eu falei que são importantes. Quando medidas comportamentais são suficientes e quando é necessário o tratamento medicamentoso, né? Qual é a hora de buscar uma ajuda profissional? Então, quando a gente fala em medidas para tratar transtorno de sono ou mesmo a insônia ocasional, a gente não esquece da higiene do sono, né? Que são medidas que podem ser tanto adjuvantes no caso do transtorno de sono, como, né, um tratamento efetivo ali, aquela insônia ocasional. A gente tem que pensar que a gente precisa criar um ambiente de rotina, um horário para dormir e acordar, que seja uma rotina frequente ali na vida da pessoa. Evitar, né, telas luminosas, ou seja, o celular, o computador, o notebook, o tablet, 1 ou 2 horas antes de dormir, né, porque o estímulo luminoso faz toda a diferença ali na questão do ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de sono. A gente tem que pensar em reduzir cafeína, ou seja, o café, a nicotina, que é, né, cigarro, tabaco, enfim, o álcool à noite. Manter um ambiente propenso assim, para o sono, um ambiente escuro, confortável, silencioso, agradável para todo mundo e estimula o sono, além de evitar os cochilos prolongados ao longo do dia ali, né? Pensando mais em medidas para o transtorno do sono, a gente tem que ter tanto as intervenções não farmacológicas, que são o que a gente chama de primeira linha de tratamento. E aí a gente pode iniciar com terapias. Alguns estudos revelam que a terapia cognitivo-comportamental, TCC,
é muito importante ali para lidar com a insônia, né, que seria o tratamento, assim, de escolha com a eficácia sustentada a longo prazo, né. Lembrando, assim, que se a gente consegue fazer a terapia, a gente já tem um ganho, assim, muito, expressivo à vida da pessoa que tem um transtorno, de sono ou insônia ocasional, né, que vem se repetindo ali ao longo dos ciclos da vida. A gente também tem as medidas que a gente chama de medidas farmacológicas, que são os usos de medicações específicas em algumas situações, que são os casos mais graves, refratários à higiene do sono e às medidas não farmacológicas, e quando a gente identifica um sofrimento muito importante na vida da pessoa. Agora, quando a gente fala em vício, né, que algumas medicações podem levar ao vício, a gente tem que explicar com parcimônia, assim, por quê? A gente utiliza algumas medicações para tratar transtornos de base que levam à insônia. Por exemplo, uma ansiedade, uma depressão podem levar à insônia, uma dor crônica e outras coisas mais como a apneia obstrutiva do sono, alguns outros transtornos. E aí a gente utiliza algumas medicações para tratar esses transtornos, que é muito importante tratar a causa base para que a gente tenha o benefício de tratar a insônia. Só que algumas medicações são muito utilizadas indiscriminadamente pela população, como, por exemplo, o Rivotril, Midazolam, Diazepam, Clonazepam. Essas medicações, quando elas são utilizadas de forma inadequada e elas não são utilizadas para insônia, mas as pessoas utilizam, elas podem levar, sim, ao vício, né, ao abuso. E aí a gente tem um transtorno por uso de substância também por essas medicações. Então, por isso que é preciso ter um segmento adequado. Mas se você faz o uso da medicação sob orientação médica de forma adequada, aí a gente não tem esse risco do vício, né? Porque aí essas medicações até a gente pode utilizar em determinados momentos ali para causas específicas, mas no menor tempo possível, com a menor dose possível, com muito controle. Tenente, eu queria te perguntar sobre a melatonina. Ela é realmente eficaz? Em quais situações deve ou não deve ser usada? E as pessoas realmente ficam viciadas? Sobre a melatonina é uma pergunta muito importante, muito recorrente também no consultório. E eu sempre digo que a melatonina ela pode funcionar na insônia, mas não em todos os casos. É importante ressaltar que a melatonina já é produzida no nosso corpo. A gente tem uma glândula chamada glândula pineal e ela faz essa produção. E esse hormônio ele vai sinalizar ao nosso cérebro que é hora de dormir. Simplesmente isso. Vai regular o nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Mas e aí, quando a melatonina funciona? Existem algumas evidências científicas mais consistentes, né, que dizem que vai funcionar naquela insônia por atraso de fase, que é um tipo de insônia. O famoso jet lag, né, que é aquela insônia decorrente de viagem, de mudança de fuso horário, né? A gente também tem, para as pessoas que trabalham em turnos, uma boa evidência. Em idosos também, a gente vê vários estudos que apontam como uma boa opção, porque já existe uma queda fisiológica da melatonina. As crianças e adolescentes com TDAH, né, e TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, também tem evidência, mas tem que ser sob supervisão médica bem delicada, assim, sabe? Nesses casos, você pode sim ter uma redução da latência do sono, que é justamente essa questão de dormir, né? Dificuldade. Vai ajudar também a ajustar o horário para dormir, principalmente nessas pessoas que trabalham em turnos. E vai melhorar essa regularidade do sono, que é super importante para o nosso bem-estar. Mas a melatonina também tem um efeito limitado em alguns casos, né? Tem pouco estudo sobre a insônia de manutenção, que é aquela insônia que você não consegue manter o sono ali, tem vários despertares noturnos, né? E aí você fica várias vezes rolando na cama. Na insônia associada à ansiedade também intensa, você precisa tratar o caso ali, né, de uma forma diferente, ela vai ter limitação, né? E também
em outros casos. Então é preciso a gente sempre alertar que ela não é a solução para tudo. E para encerrar essa conversa, eu queria saber quais são os maiores mitos sobre o sono que você encontra no seu consultório. Existem tantos mitos, né, que as pessoas pensam que são verdade. O principal deles, né, que eu vejo muitas pessoas repetindo, é que todo mundo precisa dormir 8 horas por noite. Não, isso é um grande mito. A necessidade pode variar de pessoa para pessoa, né? Existe a variação genética, mas o que eu sempre falo, o importante é ver a qualidade e o funcionamento dessa pessoa durante o dia, né? Não é um número fixo de horas. Outra coisa que eu escuto muito é que se eu não dormir bem hoje, preciso compensar dormindo muito no outro dia, né, no dia seguinte. Compensar não existe. Compensar excessivamente vai bagunçar o ritmo circadiano, que é aquele relógio biológico que eu expliquei, e vai piorar a insônia. Então, o ideal é manter horários regulares, uma rotina, mesmo após uma noite ruim, né? Muita gente também associa o álcool como ajuda para dormir melhor. O álcool é parte de um mito muito perigoso, né? Porque o álcool até induz sonolência, mas vai fazer com que tenha um sono fragmentado, vai reduzir assim o sono REM, que é reparador, vai aumentar despertares noturnos, o sono fica muito menos reparador e aí isso pode gerar consequências ruins, né? E também muitas pessoas falam assim sobre remédio, né? Remédio para dormir resolve insônia. Também é um mito ali, né? Porque existem medicamentos que podem ajudar temporariamente, mas não vão tratar a causa da insônia, né? O importante é falar para o paciente que existem tratamentos que são tratamentos muito melhores e a gente também tem que falar da higiene do sono. Não existe uma solução mágica ali para a insônia. Muita gente fala também, roncar é normal, roncar não tem problema, que também é um grande mito, porque o ronco pode estar ali associado à apneia obstrutiva do sono, que é um transtorno, né? E esse transtorno pode levar a um risco cardiovascular, depressão, a um prejuízo cognitivo, né, com o tempo. E assim, eu sempre falo também, ficar na cama tentando dormir ajuda, ir para a cama cedo, ficar ali tentando dormir ajuda. Não, gente, isso pode aumentar a ansiedade, vai condicionar a cama, né, aquele momento, a vigília, né, o despertar. Então, se você não dormir em cerca de 20 minutos, o ideal e recomendado é levantar e fazer algo, né, relaxante, né, e também tomar muito cuidado com o celular, porque muita gente, o celular não tem nada a ver, não atrapalha o sono se eu estiver cansado. Gente, a luz azul, aquela luzinha, o celular em si tem essa luzinha e essa luz vai inibir a produção de melatonina, né? Então, esse elemento aí que a gente tem no nosso dia a dia, né, vai estimular o cérebro e vai fazer com que a gente tenha um atraso no início do sono, mesmo quando há o cansaço, tá? Então, são vários mitos, esses são um dos principais. E assim, eu acho que é importante esclarecer. Tenente Aranda, muito obrigada por participar deste episódio e espero que todos os nossos ouvintes tenham uma boa noite de sono. Acessem o site do Saúde Naval e até a próxima!